O Região está começando agora. Nosso muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos ao lado de Fábio Dionisi. Ele é palestrante, pesquisador e escritor espírita. O Fábio participa de um seminário sobre prevenção ao suicídio promovido pela USE, a União das Sociedades Espíritas de São João da Boa Vista, e ele é autor do livro Suicídio, Precisamos Falar a Respeito. Fábio, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado. Agradeço, inclusive, a oportunidade de estar aqui. Então, vamos falar um pouco sobre o suicídio na visão espírita, né? Como a doutrina espírita vê o suicídio? Na realidade, como a maioria das religiões, nós somos cristãos, começa por aí, né? Todos. E, obviamente, que ninguém dá ensejo a isso, ou seja, a própria doutrina ela é contrária ao suicídio, não há dúvida. Existem atenuantes e agravantes, mas ela é totalmente contrária. Tanto que os resultados para quem comete são ruins, né? A verdade é essa. A gente sabe que a pessoa, em geral, ela não quer se suicidar. Ela quer acabar com a dor que está sentindo. Mas, enfim, o resultado é ruim. Então, ela faz todo um trabalho, né, doutrinário para evitar que isso aconteça, porque isso é ruim para a sociedade, é ruim para o indivíduo, é ruim para a família. E o que, do ponto de vista espiritual, leva a pessoa ao suicídio? Bom, existem inúmeros fatores. Nós podemos dizer, às vezes, fraqueza espiritual, no sentido da pessoa tem essa tendência. Vamos tomar o caso da Ivone Pereira. Por que ela escreveu Memórias de um Suicida? Porque ela trabalhou... É um clássico do Espiritismo. Ela mesma comentou, né, ela mesma escreveu que ela teve 3 reencarnações em que ela se suicidou. E ela veio com a prova de acabar com isso, assim, no sentido de ela conseguir superar, ela conseguir trabalhar dentro dela aquilo que estava, o fator que estava gerando essa compulsividade ao suicídio. Ou seja, tentar destruir esse ciclo de reencarnações. Exatamente. Também, com esse viés de suicida. Exatamente. Nós também sabemos que está muito atrelado a transtornos de ordem mental ou de personalidade, que são as psicopatologias. E boa parte delas, eu diria praticamente todas, são trazidas de traumas de outras reencarnações. Então a pessoa, na verdade, está trazendo, dentro do seu arcabouço, está trazendo um passivo que repercute, né? Tem uma ressonância espiritual. E ela não consegue lidar com isso. A própria Joana de Ângeles, ela comenta que todos esses traumas que nós trazemos do passado, a culpa, principalmente, ela fala sobre a culpa, quando o espírito reencarna com a culpa, ele tem um programa reencarnatório para se reharmonizar com as leis divinas. E ele não quer fazer esse trabalho, ele entra em conflito interno. E isso acaba gerando depressão. E eu falo da depressão principalmente porque a depressão é o maior fator de risco para o caso do suicídio. Exatamente. Então, qual a relação entre depressão e também a obsessão espiritual? Existe um pesquisador espírita, um psiquiatra, que escreveu um livro maravilhoso, que é o Jaider de Oliveira. Ele diz que, pelos estudos dele, pelas pesquisas dele, em 70% do caso da depressão, existe uma obsessão atrelada. Ele falou obsessão, mas na verdade muitas vezes é influenciação espiritual, não é exatamente um obsessor, uma influenciação espiritual. E essa não como fator gerador da depressão, mas principalmente como resultado, né? Ele é uma consequência. Você reduz o teu padrão vibratório na depressão, obviamente, então o que acontece? Os afins se aproximam. Pessoas que sofrem se aproximam, energias negativas acabam sendo atraídas para o teu campo, né, para a tua psicoesfera, inclusive gerando uma pressão adicional ao estado que você se encontra. Então o depressivo fica vulnerável espiritualmente? Espiritualmente. 70% dos casos da depressão tem uma obsessão ou influenciação espiritual atrelada. E, por exemplo, aqueles pensamentos constantes, né, de colocar fim à própria vida, aquela tristeza, o desânimo, tudo isso, na visão espírita, é obra de um espírito que está ali obsediando, né, que é a palavra que vocês usam, né, essa pessoa? Não, nem todos. Existe muita gente realmente que é levada à tentativa do suicídio por causa de obsessores. Você tem vários estágios, né? Acima da obsessão existe a subjugação. Quando você está com um processo muito forte e obsessivo, que pode chegar à subjugação ou pode chegar inclusive à possessão, você perde o contato com a sua realidade.
E o obsessor pode te levar ao suicídio, sim. Isso acontece, isso a gente sabe disso. É só pegar a literatura, Kardec já falava sobre isso. Mas nem todo mundo é levado ao suicídio por causa da obsessão. A obsessão, eu disse que é uma consequência na maioria das vezes. Você caiu o seu padrão vibracional e você tem pessoas que vão passar a te atacar. Ou pessoas que, por afinidade, porque também estão... Quando eu falo pessoas, são espíritos desencarnados. Sim. E que também estão depressivos ou estão doentes e que eles ficam junto com você. O que cria, na realidade, mais depressão ainda, mais uma queda sua, porque você sofre uma pressão. Você passa a sentir o que o outro sente, né? E com relação ao suicídio, estudos da própria Organização Mundial da Saúde dizem que a maioria das pessoas que tentam o suicídio, elas não querem se matar. Elas querem acabar com uma dor tão intensa para elas que elas não aguentam mais. Tanto que quando a pessoa não consegue, passa um tempo no hospital, muitas vezes se salva, muitas vezes não, o padrão geral é se arrepender de ter tentado. Agora, Fábio, e o padrão vibratório daqueles que cercam essa pessoa que está depressiva e pensando em suicídio? Como é que deve ser? O mais elevado possível, porque você precisa ajudá-lo a ele se equilibrar. Suas energias, se estão boas, vão envolver esse irmão, né? Então, se suas energias estão boas, a tua psicoesfera está num padrão elevado, uma frequência bastante elevada. Tudo isso é física, hein? Ondas, né? Tudo isso é física. E a partir desse momento, você está ajudando ele. É a mesma coisa que tomar um passe. A pessoa que sofre de alguma psicopatologia, como é o caso do transtorno do humor, né, que é a depressão, chamada popularmente depressão, o passe é muito importante, porque o passe, primeiro, limpa a psicoesfera do indivíduo, porque ele está carregado de energias negativas, e ao mesmo tempo dá uma ajustada ao seu perispírito, né? Então, quando você tem uma boa vibração, está do lado, você está fazendo isso também. Você está ajudando ele a se recuperar. E você falou de Memórias de um Suicida, que é um clássico do Espiritismo, e ele descreve o umbral, né, para onde vão as pessoas, né, os espíritos, depois que desencarnam, e há um sofrimento extremo, né, do protagonista no umbral. Isso, quando divulgado, né, pela doutrina espírita, acaba por desencorajar as pessoas que têm essa ideia de suicídio? Principalmente para o espírita, porque na verdade o umbral são vales que estão nas trevas, é pior do que o umbral, e ficam em regiões subcrostrais, né? Então é o que nós chamamos, que André Luiz chama de precipícios, né? São regiões extremamente tenebrosas, sofrimentos indescritíveis, conforme com Camilo Castelo Branco ele fala, são sentimentos indescritíveis. Obviamente que isso é a primeira etapa e é muito dolorosa. A segunda é a reencarnação. Você traz na reencarnação problemas de saúde, problemas mentais decorrentes de você ter feito o suicídio lá atrás. Por exemplo, eu acabei me suicidando, prejudiquei meu corpo físico, mas eu prejudiquei meu perispírito também. E isso volta, e como teu perispírito é o modelo organizador biológico do corpo físico, acaba se refletindo na próxima reencarnação os defeitos que o perispírito carregou. Ou seja, alguns traumas que você tem são derivados das escolhas que você fez numa outra encarnação. Exatamente. Você ainda traz o registro no perispírito. E você sofre duas vezes. Sofre quando desencarna, por um tempo bastante dilatado. Normalmente seria o mesmo período que você estaria vivendo aqui na Terra, porque você carrega o fluido vital. Então, por exemplo, você tinha mais 20 anos aqui na Terra, reencarnado. Você está com combustível para 20 anos, é teu fluido vital. Quando você desencarna pelo suicídio, esse fluido vital é carregado pelo perispírito. Isso não pode acontecer, porque isso desequilibra o espírito. E nessas zonas de sofrimento, vai, na verdade, se purgando, vai se consumindo esse fluido vital, a pessoa está totalmente desequilibrada, porque o fluido vital desequilibra o espírito. Existe a questão do remorso, existe a questão da culpa e existe a ressonância dos familiares que ficaram. Ele sente o sofrimento dos familiares.
Então deve ser um inferno, um verdadeiro inferno. Aí ele reencarna, mas ele reencarna com problemas de saúde na zona em que ele cometeu suicídio. Se foi um tiro, se foi não sei o quê, a gente não deve falar a respeito desses assuntos, mas o que ele prejudicou no corpo físico está estampado no perispírito e vai aparecer esse problema fisicamente na próxima reencarnação. E quais as razões que te levaram a escrever esse livro com uma abordagem espírita? Na verdade, eu sou responsável por uma instituição espírita em Ribeirão Pires chamada Recanto e Luz Irmã Sheila, né, que faz um trabalho de cura e cirurgia espiritual. E a gente já estava percebendo, de 2 anos para cá, um aumento expressivo de pessoas que vêm buscar orientação espiritual, porque ou tem parentes que tentaram, ou eles são com ideação suicida. Isso já vinha acontecendo. E também, dentro do grupo de tarefeiros ou as famílias assistidas, a gente percebeu que estava aumentando a taxa. Mas até aí não tinha caído a ficha. Numa reunião de esclarecimento, desobsessão e encaminhamento, que nós temos toda sexta-feira, o nosso orientador espiritual, o espírito que nos orienta, ele virou e falou para mim: seria interessante se você incluísse nas palestras e nos escritos, né, esse tema, porque e ele falou especificamente por causa dos jovens, ele estava se referindo aos jovens. E aí caiu muitas fichas, isso foi em abril desse ano, né, caiu muitas fichas. O pouco que a gente está fazendo no Recanto e Luz a respeito, e que realmente é um tema que precisa ser abordado, precisa ser trabalhado. A partir desse momento eu escrevi artigos que foram publicados pela Revista Internacional do Espiritismo. O tema é tão importante que eles publicaram 4 em 6 meses. Até porque é um problema mundial, né? Não é um problema do Brasil. Mundial. E até eu conversando com o Aparecido, que é o responsável pela revista, ele falou assim que queria publicar mais um, tanto que em dezembro sai mais um, para você ver a que nível se encontra. E nós começamos a fazer palestras, mas para isso eu precisei me preparar, tive que estudar intensamente. Acabei até me isolando no interior durante 10 dias para poder fechar o assunto. E escrevi o livro e, curiosamente, foi publicado e o lançamento foi feito em Natal, onde ocorre um problema muito sério lá, né, relacionado a suicídio, como em todo lugar. Mas lá ficou famoso porque foi divulgado, né, e esse é o motivo, foi atender uma solicitação da espiritualidade. Agora, Fábio, há um tabu ainda, né, quando se fala de suicídio. Nós temos, como profissionais de imprensa, que tomar algumas precauções quando tratamos desse assunto. E é importante falar sobre suicídio para evitar que isso continue acontecendo em larga escala, como nós temos visto no Brasil e no mundo? Usando o jargão dos próprios jornalistas, o André Trigueiro, prevenção só se faz com informação. Com informação. Agora, tem que tomar muito cuidado. É um tabu e um mito, porque o mito é que se falar a respeito, você encoraja. Né? A própria Organização Mundial da Saúde fez um estudo que foi publicado em 2014, depois renovado em 2017, mostrando que esse mito é falso. Deve-se sim falar sobre suicídio, mas com muito cuidado. Tanto que existe um manual publicado justamente para a área da imprensa, de manual produzido pela Organização Mundial de Saúde. Exatamente, de como o que se deve falar e o que não se deve falar, né? E o próprio Ministério da Saúde incluiu nos seus manuais, nos seus trabalhos, né, sobre isso. Então tem que se falar assim. O tabu também está relacionado com cultura, porque ele é um mito e um tabu ao mesmo tempo, né? O tabu é que falar a respeito é feio, é ruim, não é legal, é um tema complicado, né? E, na verdade, por falta de comunicação, por falta de conversa dentro das famílias, dentro da comunidade, nós perdemos a chance de evitar muita gente tentar o suicídio. E muitos pais se surpreendem, né, quando há um desfecho como esse, né, entre os filhos. Isso se deve à falta de diálogo, a esse modo como nós estamos vivendo hoje, muito focados em tecnologia, em rede social e com pouco diálogo nas casas, nas famílias? Eu perguntei para a espiritualidade naquele dia que eu recebi a sugestão, porque eu falei assim, puxa vida, eu vou perguntar para eles, né? Eles me deram, eu vou perguntar para eles. Qual é o principal motivo na visão dos espíritos
para isso estar acontecendo com os adolescentes, com as crianças e com os jovens? A resposta foi curta e grossa. O problema está dentro da família. A falta de diálogo, expressiva quantidade de famílias aqui no Brasil e mundialmente não se conversam mais. O uso excessivo de equipamentos eletrônicos, né? A própria criança, ela perde aquela fase dos seus questionamentos, porque ela está tão envolvida com os usos dos eletrônicos que não passa pelas fases de questionamento. A adolescência é típica, a gente vive em conflito, mas precisa do conflito. E isso está sendo escamoteado, né, apagado em função disso. Mas, principalmente, pegando o primeiro ponto que você levantou, a família muitas vezes não quer enxergar o que está acontecendo dentro de casa. Muitas vezes não enxerga mesmo porque não está nem aí. A impressão que se tem é que as famílias evitam o silêncio, a reflexão. Exatamente. Né? Tem que estar o tempo todo distraída, né, com televisão, com computador, com o celular, né, para evitar um diálogo, evitar, né, que você tenha um momento de diálogo, de reflexão, de conversa, né? Exatamente. Não se almoça mais junto, não se janta mais junto, não tem o domingo de família e assim por diante. Mas também não existe o interesse. É mais importante o trabalho, é mais importante meu lazer, é mais importante as minhas coisas, e depois a família fica, muitas vezes até o animal de estimação é mais importante que os filhos. O filho percebe dessa forma. Ele começa a se sentir como, na escala de valores dos genitores, como 8º lugar, 9º lugar, né? Nós tivemos 2 casos de atendimento de jovens que se suicidaram depois que elas tiveram condições de entrar em contato, né? Uma delas tinha até 17 anos de idade, filha de 2 médicos paulistas, vivia muito bem, estava numa situação muito bem. E eu perguntei, mas por que então se suicidou? A vida não fazia sentido para mim. Eu sentia que eu não tinha nenhum valor para os meus pais. Eles não tratavam mal, simplesmente ignoravam. Não se perguntava como é que ia na escola. E ela terminou o atendimento dizendo para mim, tio, que ela percebeu que tinha alguém interessado, né? Tio, você sabe que eles nunca me fizeram um cafuné? Afeto. O ser humano, o principal alimento é afeto. E está se perdendo essa capacidade de eu demonstrar afeto, de eu realmente entregar afeto. O amor é o maior alimento que nós temos. Ele não é tangível, mas é o maior alimento do espírito. E às vezes as famílias estão tão preocupadas em prover, né? Em ter. Oferecer as coisas para os filhos, né? Do ponto de vista material, e falta o essencial. Exatamente. Nós estamos é uma sociedade muito ligada ao ter e muito pouco ligada ao ser. Fábio, você falou do problema do suicídio entre os jovens, adolescentes, né? A falta de diálogo na família, e nós temos o outro lado da ponta, que são os idosos, pessoas da terceira idade, que já viveram, que já tiveram suas frustrações, alegrias, criaram filhos, e agora enxergam a estrada um pouco mais curta, né? Exato. Então, a depressão também é muito presente na terceira idade, né? Com suas várias vertentes, né? E aí, como é que funciona essa questão do suicídio? Como é que é a abordagem na terceira idade? A maior taxa de mortalidade no Brasil, por população da faixa etária, são os idosos. E só perde para grupos discriminados, como o caso dos indígenas, né? Que são grupos que não são nem índios e nem brancos, né? Que na verdade é a maior taxa de mortalidade. Segundo a Organização Mundial e segundo o Ministério da Saúde, que isso é um problema de saúde pública hoje, eles consideram dois grandes fatores que levam o idoso a ter uma ideação suicida em maior escala do que os jovens. Primeiro, as perdas. Perdeu o pertencimento. Pertencia a uma empresa, tinha seu negócio, coisa e tal, deixou de ter aquela importância para ele. A perda da saúde. Começam as dores, muitas vezes são dores crônicas. A perda do respeito da família, porque antes ele era o arrimo, agora ele passou a ser um peso, né? Ele se sente um peso. As perdas das pessoas queridas, desencarna a esposa, desencarna um amigo, coisa e tal. A perda, inclusive, do próprio vigor. Então, esse é o maior fator. Segundo é o isolamento. O isolamento em que ele se impõe e que a sociedade impõe a ele. A família muitas vezes começa a separá-lo do núcleo. Ele é uma pessoa que só dá trabalho.
já não se conversa com ele, os filhos não respeitam mais, os netos, então, pior ainda. Então ele começa a se sentir isolado. Psicologicamente falando, todos nós ainda estamos na infância. Nós somos muito novos, fomos criados por Deus há muito pouco tempo. Então todos nós ainda não temos estrutura para nos autossuprir. Então eu preciso do afeto. E o idoso, ele perde isso. Ele acaba se isolando por uma iniciativa própria e ele é isolado. Então a falta de eu não valho mais nada, a falta de pertencimento a um grupo e toda uma série de outros fatores, também que são menores, mas igualmente importantes, é que fazem com que ele tente mais o suicídio que os demais. E você está numa cidade que nós temos vários registros aqui de suicídios. Qual a sua impressão de São João da Boa Vista? Como é a segunda vez que eu venho, eu não posso fazer nenhuma análise a respeito, né? Mas existem muitas características. Por exemplo, assim como outras cidades do estado de São Paulo, é comum a pessoa ter a casa que era de veraneio e se transformar, na verdade, a residência oficial a partir do momento que você se aposenta. Aí você se aposenta, vem para cá, é um exemplo, né? Vem para cá e se isola, acaba se isolando. Teu núcleo de relacionamento é pequeno, porque antes era só uma casa de veraneio. E a pessoa se isola, começa a ter suas dificuldades. Então o isolamento pode ser um dos fatores de risco, por exemplo, numa São João da Boa Vista. Assim como é em São Pedro, perto de Piracicaba, que é um lugar que eu vou com muita frequência, né? Existem outros fatores também, questão de oportunidades. A cidade, por exemplo, com relação aos jovens, talvez não dê, eu não estou falando São João, mas muitas cidades do interior não dão possibilidades. A pessoa, o jovem principalmente, ele está sendo massacrado, que o importante é ser alguém na vida, ter dinheiro. E ele começa a perceber que ele não tem acesso ao ensino, não vai ter acesso a bons empregos e não vai ter tudo aquilo que é importante na visão dele para ser feliz. Então vira um vazio existencial. Metido numa crise enorme que nós vivemos, e eu não falo só financeira, eu falo uma crise moral, valores que estão sendo destruídos, questionados, e é muito fácil a pessoa se desarticular e se perder. E o que o Espiritismo pode fazer e ajudar essas pessoas que estão vivendo essa angústia, né, e pensando em tirar a própria vida? Em vários aspectos. Primeiro, resgata o sentido da vida, e resgata os valores cristãos. Esse planeta está embasado em dois pilares, é o judaico e o cristianismo. Todos os valores cristãos estão sendo resgatados pelo Espiritismo numa visão racional, né, que antes era muito dogmática em outras igrejas. Então começa por aí, teu sentido de vida. O que é que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Por que o motivo da minha dor e qual é o meu destino? Então, a partir do momento que eu tenho essas respostas, eu me posiciono melhor. E o Espiritismo também ajuda na profilaxia relacionada às ferramentas que ela tem. Por exemplo, quem está deprimido, quem sofre de um transtorno, que 90% dos casos de suicídio estão atrelados a essas psicopatologias. Ele tem, na verdade, uma psicoesfera deprimida, uma psicoesfera de baixa vibração. Capta energia ruim, atrai espíritos também sofredores, atrai obsessores. Com a fluidoterapia, com os passes, com os trabalhos de orientação espiritual, com os trabalhos inclusive de tratamento, porque os trabalhos de tratamento de cura também tratam de depressão. A espiritualidade trata de depressão restabelecendo o equilíbrio bioquímico cerebral, que é muito importante. Por isso que a gente precisa se tratar com psiquiatra tomando remédios, né? Eles fazem a mesma coisa, eles trabalham na bioquímica cerebral. E tem a desobsessão. Então o Espiritismo, além de ser profilático, ele tem uma série de ferramentas que ajudam no tratamento. Essa é a missão das casas espíritas. Deveria então ser, mas nós estamos fazendo muito pouco. Quando eu falei que caiu a minha ficha naquele momento... É sinal de que se pode fazer mais. Eu vi que eu não estava fazendo nada. E nós passamos a fazer uma série de ações dentro do Recanto de Luz Irmã Sheila para que nós pudéssemos tratar desse assunto. O próximo é quem está mais próximo de você. E Jesus deixou muito claro, fazer aos outros o que gostarias que vos fizessem, né? Então, Fábio Dionísio, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Região. Eu que agradeço a oportunidade. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo Região.